Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reid, capítulo 2, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Oito cargas pontuais idênticas de Q Coulomb estão posicionadas nos vértices de um cubo cujo lado tem comprimento A, com uma carga na origem e com as três cargas mais próximas em A00, 0A0 e 00A. Encontre uma expressão para o vetor da força total na carga em PAAA, considerando o espaço livre. Bom, para facilitar aí a resolução, vamos fazer a representação aí, tá? Do nosso cubo, tá? Que tem aí comprimento A. Aqui é o primeiro vértice que a gente vai colocar a primeira carga, que é na origem 0, 0 e 0. Aí ele diz que as cargas mais próximas está aqui no primeiro ponto, que é A0 e 0, A para o X, 0 para o Y, 0 para o Z. A segunda está em 0A e 0, que seria aqui em cima do eixo Y, ou seja, 0 para o X, A para o Y, 0 para o Z. E a terceira em 0, 0 e A para o Z. Tá? Então, essas são as mais próximas. Depois, então, a gente vai ter uma carga aqui, que é o ponto 0 para o X, né? Tá em cima do plano YZ. A para o Y, A para o Z. Vamos ter uma carga aqui nesse vértice, que é A para o X, 0 para o Y, A para o Z. Vamos ter uma carga aqui, que vai ser aí A para o X, A para o Y, tá no plano XY, né? 0 para o Z. E vamos ter uma carga aqui, que tá aí no ponto A para o X, A para o Y, A para o Z, que é exatamente o ponto P. Então, cada carga aí em cada vértice tem a mesma carga, Q, né, positiva, e o objetivo é achar a força resultante aqui nessa carga que está neste ponto. Então, vamos numerar as cargas para facilitar aí a resolução. Eu vou chamar essa aqui de carga 1, aí eu vou chamar essa de 2, essa aqui de 3, essa aqui de 4, aí essa de 5, de 6, 7 e essa aqui de 8, tá? Então, o nosso objetivo é achar a força resultante em cima da carga 8. Temos mais 7 cargas aí para serem aplicadas. Então, a gente vai poder dizer aí que a força resultante na carga 8, né, vetor, vai ser igual pela sobreposição de forças, né? Ou seja, a força resultante em 8 é a soma das forças de cada partícula separadamente atuando sobre a carga 8. Então, a gente vai falar que é o somatório. Aí eu vou falar que é de I variando de 1, a primeira carga, né, até 7, tá? Da equação de uma força entre duas partículas, que é uma constante K. Aí eu vou ter a carga I, variando da carga 1, vezes a carga que eu tenho em 8, que é essa carga aqui, que vai ser igual, né? Porque eu quero aplicada em cima dela, dividido pela distância de RI até 8 ao quadrado, ou seja, o módulo da distância entre a carga e a carga 8 ao quadrado, vezes um versor entre aí
a carga I e a carga 8, tá? Então, essa vai ser a força resultante. O que a gente pode simplificar aí, né, nessa equação? A carga I é igual em todas, né? Que a gente viu ali, é carga Qzão, vezes a carga 8. E a constante K aí são constantes. Então, a gente pode reescrever essa força resultante em 8 como sendo o K sai do somatório, Q vezes Q, né? A gente tem aí que é Q ao quadrado. Aí a gente vai ficar com somatório de variando de 1 até 7. Aí aqui vai ficar 1 sobre RI até 8 ao quadrado. Quem que é o versor? O versor é um vetor de I até 8 dividido pelo módulo do vetor que vai da carga I até a carga 8. Então, a gente pode simplificar ainda, ou seja, a força resultante em 8 vai ser K quadrado. Aí vamos ter o somatório de variando de 1 até 7 de cada vetor RI até 8 dividido aqui RI até 8 ao quadrado vezes RI até 8, somos expoente, fica de RI até 8 elevado ao cubo. Então, precisamos encontrar, né, para achar a força resultante, cada vetor aí que relaciona, né, as cargas com a carga 8. Então, desse somatório, a gente vai começar aí, aqui de outra cor, vamos começar fazendo do R1, que é da carga 1, até a carga 8. Quem vai ser esse vetor? Representando ele aqui no nosso desenho, ó, é o vetor que sai lá da carga 1, que está na origem, e vai até a carga 8. Esse vetor é o R1, 8, né? Como que eu acho um vetor? Eu pego o ponto final, que é A e A, e subtraio do ponto inicial do vetor, que é 0, 0 e 0. Ou seja, as coordenadas do vetor R1, 8 é A e A. Agora eu preciso do módulo do vetor R1, 8, ou seja, vou fazer a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, fica A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Ou seja, fica a raiz quadrada de 3A quadrado, simplificando o quadrado com a raiz, fica A raiz de 3. Então, achamos aí o primeiro vetor. Aí vamos para o segundo vetor. Aí temos aqui, ó, que eu peguei, chamei essa carga de 2. Tá? Então, a gente tem o vetor que vai sair dali e vai vir até 8. Aqui eu vou ter um vetor que é o vetor 2 a 8. Tá? Então, quem que vai ser o vetor R2, 8? Vai ser igual ao pegar o ponto final, que é A e A, menos o ponto a inicial da onde parte o vetor, que é o de 2, que é A, 0 e 0. Então, a gente vai ter aqui A menos A, 0. A menos 0, A menos 0, A. Esse é o vetor R2, 8. O módulo do vetor R2, 8 vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, vai ficar 2A quadrado, que é A raiz de 2. Achamos o vetor R2, 8. Agora vamos para o vetor R3, 8. O vetor R3, 8, a carga 3 é a que eu chamei aqui, ó, que está aqui no Y. Então, a gente vem aqui, vamos ter
aqui o vetor, que é o vetor R38, tá? Que vai ser o ponto final, A, menos o ponto inicial, que é 0, A e 0. Ou seja, A menos 0, A menos A, 0. E A menos 0, A. Então, a gente tem aí que o módulo do vetor R38 vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais 0 quadrado mais A quadrado. Como a gente viu, dá 2A quadrado, que é a mesma coisa que A raiz de 2. Então, achamos o vetor R38. Então, agora vamos para o vetor R48. Então, a gente vai ter aí, quem é o vetor R48? 4 que eu chamei que está ali em cima. A gente vai pegar aqui, sai lá de 4, vem até aqui 8. Então, a gente tem aí o ponto final, que é A, menos o ponto inicial, que é 0, 0 e A. Ou seja, A menos 0, A menos 0, A e A menos A, 0. Então, a gente tem que o módulo do vetor R48 é a raiz quadrada de A quadrado mais A quadrado mais 0 ao quadrado, que semelhante ao anterior, né, é igual a raiz de 2. Achamos o vetor R48. Aí vamos para o vetor R58. O vetor R58, aqui está a carga 5. A gente traça aqui até chegar à carga 8. Esse é o vetor R58, tá? Então, a gente tem aí o ponto final, que é A e A, menos o ponto inicial, que é A, 0 e A. Então, a gente tem aí que vai ficar A menos A, 0, A menos 0, A e A menos A, 0. Então, R58, o módulo, né, é igual a raiz quadrada de 0 quadrado mais A quadrado mais 0 quadrado, ou seja, fica a raiz quadrada de A quadrado, que é o próprio A, né? Só temos uma direção e o módulo que indica aí que é A, tá? Só demonstrei aí para quem ficasse com dúvida. E temos aí depois o vetor R68, que vai ser igual. Aqui tá o que eu chamei de 6, carga 6, aqui tá o vetor R68, tá? Então, a gente tem aí, que é o ponto final, A, menos o ponto inicial, 0, A e A. Aí, a gente tem que fica A menos 0 dá A menos A, 0, A menos A, 0, né? O módulo do vetor R68, igual aqui em cima, só tem uma componente, e dá A. E, por último, o vetor R78 vai ser igual ao vetor, a partícula 7 é essa aqui embaixo, o vetor vai estar ali para cima, 7, 8, que vai ser o ponto final, A, menos o ponto inicial, que é A e 0, ou seja, A menos A, 0, A menos A, 0, A menos 0, temos A. Então, vamos ter aí que o módulo do vetor R78 só tem uma componente também e é igual a A. Então, agora que a gente tem todos os vetores e os módulos, a gente pode aplicar essa condição do somatório. Então, quem fica a força resultante em 8. Isso é igual a K vezes Q ao quadrado. Vamos abrir aqui o somatório. O vetor R1 e 8, começando do primeiro, que é A e A. Aí, dividido pelo R8, né? O módulo ao cubo. O módulo é A raiz de 3. Ao cubo, a gente vai ter que ficar A ao cubo
Raiz de 3 ao cubo fica 3 raiz de 3, que é raiz de 3 vezes raiz de 3, vezes o raiz de 3, tá? Já calculando aí. Aí mais, aí o segundo termo, o segundo vetor, a gente tem que é 0, A e A. Aí dividido pelo módulo ao cubo, então fica A ao cubo, tá? E aqui o raiz de 2 ao cubo fica 2 raiz de 2. Aí vamos ter mais. Aí a gente tem o terceiro vetor. O terceiro vetor é A, 0 e A, que fica dividido pelo módulo ao cubo, que vai ficar aí A ao cubo, 2 raiz de 2. Aí temos mais o quarto vetor, que a gente tem que é A e 0, dividido pelo módulo ao cubo, que vai ficar A ao cubo, ali é raiz de 2 e fica aí 2 raiz de 2. O quinto vetor, a gente tem que é mais aí 0, A e 0, dividido pelo módulo ao cubo, fica A ao cubo. Aí temos mais o sexto vetor, que é A, 0 e 0, dividido pelo módulo ao cubo, fica A ao cubo. E o sétimo vetor, que é dado por 0, 0 e A, dividido pelo módulo ao cubo, né? E aí a gente tem o somatório de RI8 dividido pelo RI8 ao cubo, variando de 1 até 7, tá? A gente fez aí a soma, agora a gente pode simplificar, né? Aqui, ó, todos esses A's, a gente simplifica, fica 1, 1 e 1, aqui corta, fica ao quadrado. Então, esse A corta, fica 1, esse corta, fica 1, aqui fica ao quadrado. Corta, corta, fica 1, 1, e esse é ao quadrado. Aí, corta, corta, fica 1, 1, e esse vai ficar ao quadrado. Esse corta, aqui fica ao quadrado, aqui corta, fica 1, esse fica ao quadrado, aqui corta, fica 1, e aqui fica ao quadrado, simplificando. É o que a gente tem? A gente tem todos esses termos aí de A, né, ao quadrado em todos os termos. Então, a gente põe em evidência. Então, fica a força resultante em 8 é igual a K, né? Aí temos Q quadrado dividido por A quadrado. Aí abre aqui. Agora, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever aí as componentes. Vou colocar aqui, a gente já pode abrir como um vetor. Então, o que a gente tem aqui, ó, nesse primeiro vetor, em x, vai ficar 1 sobre o 3 raiz de 3, que é 1 sobre isso aqui. Nesse aqui, a gente tem 0 em x, não põe nada. Nesse termo, a gente tem 1 sobre 2 raiz de 2, então mais 1 sobre 2 raiz de 2. Nesse termo, a gente tem 1 sobre 2 raiz de 2, mais 1 sobre 2 raiz de 2. Aqui, 0 no x. Aqui tem 1, né? Só 1, porque a gente já tirou o a quadrado daqui, sobrou mais 1. Aqui, 0 no x. Então, essa é a componente que a gente tem em x. Aí, a gente tem em y, nesse primeiro termo, tem 1 sobre 3 raiz de 3. Então, a gente tem aí 1 sobre 3 raiz de 3. Aí, aqui, tem 1 sobre 2 raiz de 2, mais 1 sobre 2 raiz de 2. Aí, mais, nesse termo aqui, 0. Nesse termo, 1 sobre 2 raiz de 2. Nesse termo, a gente tem 1, mais 1. Aqui, 0 e aqui, 0. Essa é a coordenada que a gente tem em y. Em z, a gente tem 1 sobre 3 raiz de 3. 1 sobre 3 raiz de 3. Aqui, 1 sobre 2 raiz de 2, mais 1 sobre 2 raiz de 2. Aqui, 1 sobre 2 raiz de 2, mais 1 sobre 2 raiz de 2. E aqui, a gente tem 0, aqui 0, e aqui a gente tem mais 1. Ou seja, em todas as coordenadas, ó, a gente tem aí o mesmo
valor. Então, a gente pode calcular esse valor e colocar ele em evidência. Calculando, seria 1 dividido por 3 raiz de 3, aí mais, aqui, 1 raiz de 2, 1 dividido por 2 raiz de 2 com 1 mais 2 raiz de 2, meio com meio dá 1 inteiro. Então, a gente tem mais aí 1 dividido por raiz de 2 mais 1. Então, a gente tem aí 1,899, 1,9. Então, toda essa continha aqui, ó, que é igual nos três termos, dá 1,9. Então, a gente pode escrever que a força resultante, colocando em 8, vai ser 1,9 vezes a constante K, vezes Q ao quadrado, dividido por A ao quadrado. Aí vai ficar 1, né? 1 na direção X, 1 em Y, 1 aí na direção Z, tá? Essa é a força resultante que a gente tem sendo aplicada sobre a partícula aqui número 8, que está no ponto AA e A. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!